Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Às vezes ficamos pensando e imaginando coisas para a nossa vida. Creio que todos fazem ou um dia já fizeram planos para a sua vida. Pensamentos de como será o nosso futuro, como iremos estar quando estivermos bem velhinhos, pensamentos no futuro dos filhos. Quem não gostaria de ter uma vida em que tudo o que planejássemos desse certo? Eu gostaria. Mas, infelizmente, muitas vezes não sai como queremos e a nossa vida toma rumos completamente diferentes daquilo que nós queríamos. Tem pessoas que desde pequenas têm um sonho, por exemplo, de viajar para algum lugar, e agora já estão quase terminando a vida e nunca foram para esse lugar que tanto queria. Pessoas que fizeram planos de carreira, de trabalho e nunca nem chegaram perto do que queriam. Foram para rumos completamente diferentes. Mas por que estou falando tudo isso para vocês? Porque na mensagem de hoje nós vamos ver que Deus tem planos para a nossa vida e por isso muitas vezes os caminhos que queremos ir não estão nos planos de Deus, não estão. Prestem bastante atenção nesta mensagem porque Deus vai falar forte aos nossos corações. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem pensamentos diferentes dos nossos caminhos e diferentes para nos dar. José do Egito vivia sonhando, bem certo que os sonhos que ele tinha já vinham de Deus. Mas quem disse que José queria ser vendido pelos irmãos como escravo? Quem disse que ele queria passar anos em uma pedreira, para depois ele se tornar o governador do Egito? Creio que nunca passou pela cabeça de José ter que passar por tudo que ele passou para chegar onde chegou. E muitas vezes passamos por certas coisas que não sabemos por que estamos passando por aquilo, mas Deus sabe. Quantas vezes já nos perguntamos por que Deus permitiu isso? Ou por que isso aconteceu comigo? Em nossa limitação humana, queremos entender tudo, queremos ter controle de tudo, mas esquecemos que servimos a um Deus cujos pensamentos e caminhos estão muito além dos nossos, muito além. Nós enxergamos o agora. Deus vê o passado, o presente e o futuro. Ele vê tudo isso ao mesmo tempo. Quando algo não faz sentido, precisamos lembrar que ele já conhece o fim desde o começo. José foi vendido pelos irmãos, sofreu, mas no final entendeu. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas nós não temos o livre-arbítrio? Como Deus então escolhe a direção da nossa vida? Não creio que ele escolha. Creio que ele trace planos para cada um de nós. Mas nem todos estão dispostos a fazer o que ele quer e da forma que ele quer. Quando damos liberdade para ele e falamos: Senhor, fique à vontade, a minha vida é sua, faça o que quiser de mim, estamos dizendo: trace os planos que o Senhor quer para mim, para a minha vida. Então Deus traça caminhos para a nossa vida, mas muitas vezes não do jeito que queremos. Vou perguntar de novo: vocês acham que José queria passar por tudo aquilo que ele passou? Não, claro que não. Vocês acham que mesmo José, sendo fiel e desde pequeno estando na presença de Deus, se Deus chegasse diante dele e falasse: ô José, vou mandar você para o Egito para governar toda aquela terra, mas para que isso aconteça você vai sofrer um pouquinho, vai ser vendido como escravo, vai ficar em uma pedreira, vai sofrer. Vocês acham que ele iria dizer: eis-me aqui, Senhor? Ou iria questionar Deus? Talvez ele até dissesse: eis-me aqui, Senhor, mas com ponderações, falando: Senhor, não teria outra forma sem sofrimentos? Então, tem certos planos para a nossa vida
que só são revelados depois que tudo acontece. Só depois vamos entender por que passamos por aquela situação. Muitas vezes achamos que algo é derrota, mas Deus está nos livrando de algo maior, ou nos preparando para algo melhor. Deus trabalha no invisível, Ele trabalha calado, Ele usa caminhos que jamais imaginaríamos para nos conduzir ao propósito. O povo de Israel no deserto parecia para eles um caminho muito longo, não é verdade? Mas era o caminho que os prepararia para onde? Para entrar na terra prometida. Em vez de questionar, devemos dizer como Jesus: seja feita a tua vontade e não a minha. Deus nos chama a viver pela fé, não pela vista. A confiança em Deus é o maior ato de adoração que podemos demonstrar. Crer que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos, é a prova do nosso amor e fidelidade por Ele. Precisamos confiar nele, independente da situação. Talvez hoje você esteja enfrentando um caminho que não entende, uma porta fechada, uma perda, uma espera longa. Mas lembre-se, Deus não erra, Ele não erra. Tudo é no tempo dele e na hora dele. Seus caminhos são mais altos, seus pensamentos são mais profundos. Quando não entender, confie, apenas confie. Quando não tiver saída, creia, apenas creia. Deus está trabalhando em silêncio, preparando algo muito melhor e muito maior do que você pode imaginar. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, que os seus caminhos são muito melhores do que os nossos. Só que muitas vezes o caminho que o Senhor traça para as nossas vidas não são de acordo com aquilo que queremos. E muitas vezes vamos questionar, sim, Senhor, vamos questionar, porque somos seres humanos, somos pessoas falhas, pequenas e às vezes fracas na fé. Por isso te pedimos, Senhor, quando o Senhor direcionar o seu caminho, nos fortaleça, venha nos preparar, fortaleça assim como o Senhor fortaleceu José, que permaneceu firme lá no Egito. Precisamos ter essa fé desses homens de fé da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Todas essas pessoas, meu Deus, andaram contigo com fé e essas pessoas permaneceram fiéis e firmes a ti. Precisamos disso, Senhor. Precisamos ter essa fé, uma fé inabalável que não deixa a gente se desviar dos seus caminhos. Precisamos andar nos seus caminhos e queremos andar neles. Por isso te damos liberdade para que o Senhor venha fazer o que quiser das nossas vidas. Pai, te agradecemos e por isso, Senhor, te louvamos e te engrandecemos, porque só o Senhor é Deus. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.